Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um exercício aqui. Deixa eu só tentar ajustar aqui a câmera que não tá. Tô achando que o ângulo tá bom, mas. Aí, acho que melhorou. Dá uma melhorada. Pronto, então vamos lá. Esse é o exercício 2 da aula da 17, né? Aula 17. Que é a ausência e incidência de luz na pirâmide. Trabalhamos no exercício passado só o objeto e a luz natural. Vamos fazer a mesma coisa agora, só a pirâmide, né? Aí no final eu faço um exercíciozinho com um tronco de pirâmide e agora com luz artificial, beleza? Tem uma diferença leve, mas tem. Como exercício, né? Temos que trabalhar. Então vamos lá. Então, luz artificial agora. Luz artificial no vácuo. A luz, vou fazer aqui a representação de uma luminária, só para representar a ideia da luz artificial, beleza? Uma lumináriazinha aqui, mas qualquer, já expliquei isso nas aulas passadas, qualquer tipo de luz que não seja denominada como luz natural, que é o sol, né? Ou uma chama de vela ou fogueira, é considerado como luz artificial. Qualquer fonte de luz elétrica é considerada como luz artificial. Então vamos lá, vou trabalhar a construção do cubo sem precisar utilizar ponto de fuga, né, nem linha do nível do olhar. Eu simplesmente vou imaginando o ângulo e represento. Essa é a ideia, né, que uma vez que a gente já trabalhou com isso, vejam, as linhas parecem estar indo para o ponto de fuga do lado direito, parece estar vindo e coincidir no ponto de fuga do lado esquerdo. Essa é a noção que a gente tem uma vez que a gente trabalhou já a construção das formas geométricas, todas a partir da estrutura, das linhas auxiliares, usando a perspectiva artística. Então, agora, neste caso aqui, não há necessidade. A pirâmide aqui, essa aqui ficou logo grandona, não tem problema não. Vamos lá. Aqui a base pontilhada para eu saber o que está visível, né? No meu ângulo de visão, que não está, mas eu sei que existe, está lá. Preciso ter essa ideia, essa noção aqui, bem estruturada. Vou fazer aqui uma mais, tipo, como se estivesse olhando mais de cima, né? Pirâmide é legal quando você faz assim, ela, como se estivesse bem abaixo do nível do olhar. Aqui mais uma forma. Olha aí. Mais uma aqui. Essa eu vou colocar acima do nível do olhar. Pensar na perspectiva. Eu tenho mais uma forma, duas, três, fazer mais três aqui embaixo. Normalmente eu faço uma de cabeça para baixo, né? Vou fazer uma aqui já de cabeça para baixo. Deixar ela bem inclinada aqui. Dois, três, quatro, mais duas aqui.
colocar uma bem inclinada aqui, como se fosse a perspectiva de um ponto de fuga. Como se fosse a perspectiva de um ponto de fuga. Em que eu consigo ver essa lateral, outra lateral. Essa face de trás e a base que eu não consigo visualizar. Vou fazer mais uma. Essa daqui eu vou colocar ela inclinada. Pronto, vou colocar ela. Colocar ela inclinada para o lado de cá. Pronto. Pronto, temos a construção de 6 sólidos em forma de pirâmide aqui embaixo. E eu vou trabalhar a noção de que temos um ponto de luz, né? um foco de luz. Estamos somente com o objeto e esse foco de luz em uma área que não tenha nada para rebater. Não existe outra peça, não existe plano, como se estivéssemos no vácuo, só a peça e a luz. Sendo que essa luz agora vai ser uma luz artificial, não mais a luz natural. Então há uma diferença na luz artificial com a natural em relação à sua intensidade. Somente isso. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma luz aqui e ela toca exatamente nessa face daqui. Então eu vou imaginar que eu tenho um ponto de luz, tenho uma origem de luz no plano nessa direção. Então eu já penso no oposto. Qual é o oposto dessa face? Eu tenho essa face daqui, a face de trás. Então nessa face daqui será o ponto inicial de ausência de luz. Eu vou representar com a seta assim escura, como eu estou fazendo em todos os outros desenhos, mas só para a gente tentar lembrar mesmo, né, do que acontece. Eu falei na aula passada, também no exercício passado, sobre o que seria essa área escura no objeto, né? Tem alguns autores e professores que chamam essa área de sombra própria, mas eu gosto de interpretar de outra maneira. Por quê? Porque eu acredito que sombra seja somente e sempre o impedimento do feixe de luz ir até o plano. Exemplo aqui, ó, do jeito que está aqui, você percebe uma pequena sombra aqui. Tem uma lâmpada aqui, bem na frente, então eu tenho essa sombra aqui, ó. Isso daqui seria a sombra, porque a sombra é a projeção do objeto no plano. Para essa altura de luz que está aqui, essa distância de luz, eu tenho essa inclinação da sombra, tenho essa perspectiva da sombra, e isso é a sombra. A sombra é quando o objeto impeça que os feixes de luz passem por ele e toquem no plano, né? Se eu tirar, tudo fica iluminado. Quando eu coloco, eu estou impedindo que nessa área aconteça essa representação de sombra. E isso daqui é chamado de representação do objeto, da luz no plano. Quando eu impeço que a luz venha para o plano, seja ele qual for, eu estou representando a sombra. E a sombra é a sombra do objeto, é a representação do objeto em perspectiva, né? Por conta da falta de luz nessa área daqui. Para mim isso seria sombra, né? O objeto, aqui no caso, seria o ponto de ausência de luz. Então, nesse triângulo aqui atrás, que eu não vejo, né? Que eu sei que é o oposto, esse eu tenho aqui frontal luz, e aqui eu tenho o oposto, que seria a ausência inicial de luz. Nessa área eu sei que vai estar tudo totalmente escuro. Totalmente escuro. O que acontece com essa lateral e a outra lateral e a face inferior? Bom, como é uma luz artificial numa área que não tem nada que possa rebater, eu sei que os feixes de luz eles passam direto pelo objeto. Eles não retornam, né? Luz ela se propaga sentido retilíneo, sempre sentido retilíneo, e radialmente, né? Tipo, no caso aqui o foco de luz, que é uma esfera, né? Sentido radial e de maneira retilínea. Não tem como curvar. Uma luz não, um feixe de luz ele não volta.
Ele pode bater em um plano e aí ele retorna. Ou rebatimento. Ou a atmosfera, que pode estar rebatendo aí por conta da sua quantidade de micropartículas de água. Isso faz com que a gente perceba uma luminosidade atmosférica em qualquer ambiente. Tanto faz com luz artificial ou luz natural, sempre vai acontecer essa iluminação. Só que aqui estamos livres, só temos o objeto e o ponto de luz. Então, essa lateral aqui, ela não vai receber luz, eu posso escurecer ela por completo. Não vou acabar com o lápis escurecendo ao máximo, mas eu acho que aqui já é o suficiente para vocês entenderem que esta forma aqui foi tomada pela ausência de luz. Essa lateral, esse plano aqui, foi tomado pela ausência de luz. Poderia pegar um lápis mais escuro aqui, mas eu acho que não há necessidade. A partir do momento que está claro o que acontece. As linhas aqui fora da... Pronto. Resolvi. E o que acontece com a outra lateral? A outra lateral, a mesma coisa. A luz não retorna, então eu não preciso fazer, mas sei que ela está totalmente iluminada. O que acontece com a face inferior? A mesma coisa. Ela não recebe luz, a luz passa direto, né, por ela, tocando nessa face, passa direto por essa aresta, por essa daqui também. Então, o que acontece? Eu sei. Desculpa. Um bocejo, o início de um bocejo. Eu sei que ela vai estar totalmente escura também, não recebe luz. Então, por mais que eu não veja, eu sei que essa área vai estar totalmente escura. Só imagino. Tá, vamos lá. Então, e se essa face aqui, e se essa peça tiver a cor branca? Primeiro exemplo, cor branca. Aí o que eu faço? Está toda iluminada, está toda iluminada. Não preciso fazer nada, é o branco do papel. Porém, é uma luz artificial. Já sei que é luz artificial, não é a luz intensa, natural de um sol, por exemplo. Não é. Se for uma luz natural muito intensa, ela ilumina tudo. Beleza, não tem problema. Mas se não for, o que acontece é o seguinte, né? Eu vou começar a perceber um suave cinza a partir do momento que vai saindo do centro. Eu percebo esse cinza bem sutil. Por quê? Porque eu vou perdendo a intensidade dos feixes de luz. Então eu consigo perceber que aqui ao redor há um cinza bem suave. Mas isso aí também acontece assim. Acontece, a eventualidade pode acontecer. Se for uma luz natural e uma luz que não seja muito intensa, isso pode acontecer. Vou fazer mais um, seguinte. Quero que a luz esteja tocando nessa face daqui. Então, tem o primeiro ponto, o ponto inicial de luz no objeto, nesse centro aqui, deste triângulo, desta face. Qual o oposto? O lado de cá. Eu já tenho aqui, ó, o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Preciso saber disso aí. Saber, né, que é o oposto, sempre o oposto. O que acontece com essa face? Eu já sei que ela está totalmente escura. Escurecer ela. Ok. O que acontece com as laterais? A mesma coisa. A mesma coisa, olha aí. Totalmente escura, porque a luz não volta. Não tem como rebater. Então, eu posso escurecer tanto esta face quanto a outra face. A outra oposta a ela, que é essa daqui de trás, esse triângulo aqui, ó. Eu não vejo, mas eu sei que está totalmente escuro. E o que acontece com a face inferior? A mesma coisa. Eu vou imaginar que ela está toda escura porque não tem nada para rebater, não existe atmosfera, então é isso aí mesmo. O que eu faço com essa face aqui se for uma luz suave e for de uma cor, exemplo, sei lá, laranja? Se um tom laranja, primeiro que é um tom laranja, eu já não deixo branco. Branco é o papel, preto é a área mais escura. Como aqui é um tom laranja, então eu já percebo com outra intensidade. Beleza, e se esse efeito, esse ponto de luz aqui,
esteja mais intenso no início e perdendo à medida que for saindo. Se for um ponto de luz não muito intenso, né? Se for um foco de luz não muito intenso. Então o que acontece? Eu começo a suavizar ou a aumentar o degradê à medida que vá saindo do centro do objeto. É o que acontece. Olha aí. Então, seria mais ou menos isso aqui. Em outros traços, assim dizendo, eu teria um degradê na tonalidade saindo do centro e indo em direção às extremidades. Não é isso? Abrindo. Beleza, vamos para outra possibilidade, que seria a luz tocando na aresta. O que acontece quando a luz toca numa aresta dessa daqui? Né? Seria o encontro entre essas duas faces triangulares. O que acontece? Ela ilumina para os dois lados, ó. E qual o oposto? A outra lateral de trás. Então, se eu tenho um ponto de luz que toca aqui, eu tenho o oposto, esse ponto que seria a aresta oposta, né? Tem um ponto vindo nessa direção, o oposto ele seria essa outra direção. Então aqui do outro lado, eu já posso representar o que seria o ponto inicial de ausência de luz. Olha aí. E eu estou representando esses dois pontos com duas setas. Uma seta eu deixo iluminada, uma seta eu deixo preenchida, né? Com isso eu tenho, né, a representação, a ideia da direção. O que acontece com essas duas faces? São iluminadas, então eu posso deixar elas aqui. E o que acontece com as outras duas? São as duas iniciais de sombra. Então, como eu já sei, eu já vou escurecer. Ó. Nada me impede de escurecer, porque eu sei que a luz não volta, não retorna, não vai para o outro lado, não tem nada para rebater, não tem atmosfera, então eu posso escurecer. E a face inferior? A face inferior também vai estar com ausência de luz, porque a luz está tocando na aresta, ela não tem como descer e voltar, né? Não tem como voltar. Então, eu já sei que essa base também vai estar totalmente escura, apesar de eu não ver. Eu simplesmente sei. Eu sei que está toda escura, mas eu não consigo visualizar. Mas precisamos entender. Esse é o ponto aqui. E o que acontece com as duas faces iluminadas? Bom, vamos lá. É um tom lilás. Tom lilás. Lilás não muito intenso. Então o que eu faço? Eu vou preencher com um tom de cinza que me pareça ser o lilás. O problema é que assim, ó, como é tom de cinza, não dá para você identificar e dizer o quanto é que é, né? O quanto é que o mais intenso ou menos. Você simplesmente tem que perceber de acordo com as referências do seu trabalho, do seu desenho, do seu motivo, aí, sua representação. Nesse caso aqui são só pirâmides aleatórias. Então, eu estou tentando dar uma determinação de cor qualquer, não tem nada específico, né? Mas pensem sobre isso aí, se vocês quiserem. Eu sempre falando já em várias aulas aí sobre a luz e sombra, sobre as incidências de luz, eu digo, ó, pega uma foto bem colorida, com vários elementos, tudo que você imaginar, pode ser uma paisagem, pode ser, sei lá, uma natureza morta, pode ser, não sei, qualquer coisa, um figurativo, pega uma imagem com vários tons de cores, coloque no seu celular e transforma em preto e branco. Pronto, dê uma olhada para vocês verem, vocês vão ver que tem uma infinidade de tons de cinza, e assim fica mais fácil entender. O que acontece se essa luz não for uma luz muito intensa? Se for intensa, eu deixo aí, é lilás, acabou. Se não for, saindo daqui, indo tanto para um lado quanto para o outro, eu tenho que tentar imaginar que esse tom está perdendo a luminosidade, está perdendo a intensidade de luz, e com isso, essa área ela começa a ficar um pouco mais escura. Às vezes isso é bem sutil, mas é interessante porque você modifica a volumetria do seu modelo. E é preciso entender isso para que quando vocês começarem a desenhar comigo outras coisas que não sejam isso aqui. Desenhar qualquer coisa, qualquer motivo. Se você quiser desenhar um brinquedo, uma bola de brinquedo, uma bonequinha, quer desenhar uma planta, quer desenhar uma fruta, tudo isso aqui vai ser importante. Qualquer detalhe desse daqui, qualquer entendimento desse aqui, pode ter certeza, vai ser importante para a boa representação do que vocês querem fazer. É por isso que essa teoria é importante. Esse entendimento é importante. Então vamos lá, mais um ponto
na aresta, mais um ponto de luz tocando na aresta, né? Então, vou imaginar, eu estou tocando aqui na aresta. E esse seria o ponto inicial de luz. Qual o oposto a ele? Bom, se fosse aqui, imaginando a forma aqui, tocando nessa aresta. Se essa forma fosse uma forma cúbica, eu imaginaria logo nessa direção exatamente a outra aresta, né? Da face superior. Mas como não é uma pirâmide, eu imagino que todo esse lado aqui seria o lado mais escuro, né? O lado que menos recebe luz, o oposto a esse ponto. Então, este triângulo aqui de trás, por mais que eu não veja, eu sei que ele é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Vou colocar aqui a setinha aqui, só para saber. Está nessa direção. Seria nesse ponto aqui atrás. E o que acontece com as laterais? Essa lateral daqui também, como não tem atmosfera, não tem nada para rebater, eu já posso escurecer ela aqui. Tanto essa daqui, quanto esta outra daqui. Pronto. Totalmente escuro, porque não tem nada para rebater, e escuro mesmo. E aí, se essa luz for uma luz normal, uma luz que tenha uma intensidade regular, que possa iluminar todas essas duas faces, né? Tá tocando na aresta, todas essas duas faces aqui iluminadas. Bom, então eu vou fazer um tom de cinza que represente esta cor. Que cor é essa? Não sei. Pode ser, sei lá, verde. Eu já falei verde. Não, lilás aqui, não foi? Não sei se eu falei verde aqui em cima. Vamos para um... não sei, azul turquesa. Tanta cor. Azul bebê. Pronto, vou imaginar que aqui seja um azul bebê. Um azul bem suave. Para tentar trazer esse mesmo tom nessa face quadrada inferior, apesar de eu não ver, eu sei que está assim, se eu estivesse olhando por baixo. E se for uma luz que não tenha tanta intensidade, aí sim eu posso, ó, o oposto a esse ponto, trabalhar um degradê um pouco mais carregado na ponta, tanto de um lado, né, nesse extremo aqui, é o oposto. Tentar fazer de uma maneira aqui meio circular, para dar a entender que é... olha aí. E a mesma coisa acontece com o quadrado inferior. O quadrado inferior, apesar de eu não ver, eu sei, ó, que a curva, está acontecendo uma curva aqui embaixo. E lá para trás ela está um pouco mais intensa, esse azul, e na parte da frente mais claro, né? Temos essa forma aqui, não seja por isso que eu vou fazer aqui nessa, tocando na aresta. Imaginando aqui, ó, tocando na aresta, vou imaginar tocando nessa aqui. Então, o ponto inicial de luz nesse objeto está sendo esta aresta. O oposto a ela seria esse centro aqui. Então, eu vou imaginar aqui sendo o ponto inicial de ausência de luz. Beleza. Ponto inicial de ausência de luz. Então, como é o oposto, já sei, não tem nada também para que me faça entender que vai haver alguma área de claridade aqui, eu já posso escurecer por completo. Escureço por completo. O que acontece com as laterais, tanto essa lateral aqui de trás, triangular, quanto essa daqui da frente, quanto essa, eu já posso escurecer, porque a luz não volta, os feixes estão aqui, ó, passando direto, tanto para frente, quanto para o lado, quanto para a lateral. Só que quando chega aqui, ele passa direto, ele não tem como voltar. Não tem nada para rebater, vamos escurecer. Então tá, e saindo daqui, o feixe de luz, se for uma luz muito intensa, eu já deixo tudo aqui, ó, no lugar. Tudo por um. Uma sombra sutil para representar
essa tonalidade de cor que eu não sei qual é, vamos supor que seja um verde claro. Vou pro verde agora, tá? No azul. E a mesma coisa com esse triângulo aqui que eu não vejo, ó, que está aqui atrás, esse triângulo daqui da frente, que coincide com essa aresta daqui, ó, também está iluminado. Se for uma luz não muito intensa, de lá de baixo para cima eu vou dar uma escurecida no tom, esse tom de verde claro. E aqui em cima também o oposto, ó, imaginando aqui, ó, sentido radial, ó, imaginando que os feixes estão abrindo assim, ó, como uma lanterna ou uma lâmpada circular, né, com esse efeito esférico. Então o que eu faço, ó? Eu imagino assim a nuance, o degradê, né? Só que ficou bem parecido, então vamos tentar dar uma escurecida aqui. Só um pouquinho mais. Agora melhorou. É como se fosse o mesmo verde, porém um pouco mais intenso. Ok. Pronto, eu vou fazer mais um aqui. Na verdade, isso daqui era para ser no vértice. Não tem nada não. Vamos fazer no vértice. Tocando no vértice, o que acontece? Vamos supor que tocou nesse vértice aqui em cima. Se propaga para os quatro lados, né? Vamos imaginar do lado. Vou fazer um aqui, ó, só para ficar como se fosse de cima. Eu trabalhei na aresta 3, era para deixar só 2. Não tem nada não, faço aqui bem como se estivesse de cima. Pronto. Esse aqui eu posso colocar a luz bem no vértice aqui em cima, né? Como se tivesse um ponto de luz exatamente nesse vértice aqui em cima, onde tocam as 3 faces triangulares. Então o que acontece? Ilumina para todos os lados. Qual o oposto desse ponto? É o quadrado, o centro do quadrado lá da base, que vai estar todo escuro. Eu não vejo totalmente escuro aqui, eu imagino ele bem escuro. E o que acontece com as faces? Todas vão estar iluminadas. Se for branco, um exemplo, volta ao branco, deixa tudo branco. Acabou. Se a luz não for muito intensa, tem um ponto de luz aqui, o oposto está lá atrás. Se não for uma luz muito intensa... desculpe. Não é sono, porque eu dormi bem. Se for deve ser cansaço. Mas vamos lá, porque é normal, né, gente? A gente cansa às vezes. Um pouquinho. Mas não vamos desistir. Ninguém durma aí não durma não. Se tá tocando aqui e abre para todos os lados, o oposto é a parte mais escura de baixo. Se for branco, tá tudo branco. Se for uma luz não muito intensa, uma luz artificial não muito intensa, à medida que ela vai saindo desse ponto aqui de cima e vai descendo para as 4 direções, ela vai perdendo intensidade. Então eu posso fazer um tom bem suave de cinza, indo para o fundo, porque é como se estivesse perdendo a intensidade, né, desse ponto de luz. Fazer a mesma coisa aqui, porque agora eu vou botar tocando aqui do lado, ó. Tocando neste vértice. O que acontece? Abre para essa direção, abre para o triângulo de trás e abre para esse quadrado aqui de baixo, né? Ela abre aqui, ó, tá assim, meio que assim, pronto. Ela tá abrindo para essa direção aqui do quadrado, tá abrindo para esse triângulo aqui e tá abrindo para o triângulo aqui de trás. Beleza? Essas 3 faces. Então o que eu faço com o contrário? O contrário, ele, na verdade, são essas 2 outras faces aqui. Porque o ângulo que ele toca, provavelmente deveria existir um outro, se fosse um cubo, outro vértice lá do outro lado. Mas como não tem, eu vou imaginar o centro aqui atrás sendo o ponto inicial de ausência de luz. Então eu vou escurecer toda essa lateral aqui. E também a lateral do outro lado que eu não vejo. Essa lateral aqui do lado que eu não vejo, está escondida. E o que acontece com essa lateral aqui de trás, essa daqui da frente e essa daqui de baixo quadrado, tudo num único tom.
Aí eu vou decidir, é branco? Não, não quero branco. Quero agora que ele seja vermelho bem clarinho aqui, é um vermelho bem... aquele vermelho meio que Cadillac, mas bem suave, pronto. E o que acontece se a luz não for muito intensa, se não for uma luz muito carregada? O que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, trabalho um sombreamento suave do oposto ao ponto de luz para cá. Por quê? Porque à medida que o feixe de luz vai saindo do ponto inicial, né, do início, ele vai perdendo a intensidade. Eu trabalho aqui, ó, uma sombra suave. Com isso, eu tenho uma tonalidade vermelha um pouco mais intensa, indo para o fundo que para frente. Acontece mesmo com esse triângulo aqui de trás, o triângulo que eu não vejo, né? Acontece o mesmo com ele. Fazer 3 exercícios aqui com tronco de pirâmide também. Vamos ver o que acontece. Um tronco de pirâmide. Vou fazer um aqui. Parece que eu fiz esse aqui como se fosse um ponto de fuga, né? Aparentemente é uma ideia de construção como se fosse com um ponto de fuga, mas tudo bem, vamos lá. Vou trabalhar só uns 3 aqui, pequenos mesmo, só para vai dar mais um. Pronto, então, a mesma ideia, né? Eu tenho um ponto de luz, ele é artificial, a peça está no vácuo sem nada para rebater. Vamos supor que eu toque nesta face. Tocou na face, por mais que tenha inclinação, em cima é outra inclinação. Então, se a luz está tocando exatamente numa face, se ela vai expandindo aqui, ó, o ângulo já é diferente, já é outro ângulo. Então, o que acontece aqui em cima? Qual o oposto desse ponto? O oposto de trás. O ponto de trás, a face de trás aqui. Então eu já sei que ela está totalmente escura. O que acontece com as outras laterais? Todas vão estar escuras também, porque não recebem luz direta. Não tem como receber indireta. Não aqui desse jeito aqui. E aí, se essa face for uma face, ou se esse feixe de luz, um feixe artificial de não muita intensidade, o que acontece? Primeiro eu vou fazer a representação do que seria o tom, a tonalidade dele. Imaginar que seja, exemplo, amarelo. Aí esse amarelo vai perdendo a intensidade, saindo do centro, vindo para o extremo, ó. Então esse extremo aqui embaixo, esse extremo aqui do lado, e esse extremo aqui em cima, eu já faço um pouquinho já mais de sombra, de intensidade no degradê, para mostrar que essa tonalidade ela perdeu um pouco do feixe de luz, né? Da intensidade de luz. Perdeu um pouco, já fica um pouco mais escuro. Se essa luz toca na aresta, é a mesma coisa. Tocou nessa aresta, o oposto a ela, essa aresta daqui. Essas duas estão iluminadas.
Qual as duas primeiras que não estão iluminadas? Eu sei que é essa daqui e essa outra escondida aqui atrás, ó. Então já vou imaginar que eu escureci bem ela aqui e imagino que escureci essa outra aqui. Então as duas vão estar bem escuras. Totalmente escuras, beleza. E essas duas aqui são duas áreas... Ah, sim, essa aqui de cima também não recebe luz, nem inferior. Ela está tocando na aresta, então aqui embaixo eu sei que está tudo escuro, eu não vejo, a base toda dela está escura, né? Eu não vejo. De cima, assim, mais ou menos assim, né? É assim. Então, escureço todo, não vejo. A de cima também vai ficar escura e eu não vou representar nada que possa deixar ela um pouco mais iluminada, porque não há nada aqui que me auxilie ou facilite essa representação de luminosidade nesta área, né? Que faça propagar os feixes de luz, mesmo que rebatido nessa área daí, não tem. E o que acontece com essas duas áreas? As duas áreas vão estar bem com uma textura simples cinza para representar o que seria a cor. Eu não sei que cor é essa. Vamos supor que seja bege. Bege, bem suave. Parecia até demais. Então, bege. Só não é branco. Eu só deixo branco quando o branco for igual ao branco do papel. Sou branco mesmo, não faço nada. Deixa quieto. Mesmo assim eu deixo, mas aonde vai perdendo intensidade eu vou ter que fazer um leve sombreamento para representar essa ausência de luz. Pronto, é bege. O que acontece se for uma luz intensa? É isso aí. Mas se não for uma luz intensa, mesmo que artificial, não seja intensa, eu vou escurecer o oposto a esse ponto aqui. Eu vou imaginar tanto esse lado daqui quanto este outro lado daqui. Tudo ficar bem mais escuro. Então vai perdendo a luminosidade, a intensidade, eu faço um tom bem mais suave, sutil, para mostrar que esse bege está perdendo a intensidade nesse canto do desenho, né? E falta mais um. Vou colocar a luz tocando, ó, exatamente neste vértice aqui. E logo ilumino logo os três. Quais os três opostos? Esses três aqui de trás, né? Então já sei que está tudo escuro, tudo bem escuro. De trás para frente, né? Imaginar tudo. Eu vou imaginar o oposto. Escurecer mesmo, como a gente está vendo. Vou imaginar o oposto, não sei se eu fiz algum assim. Vou imaginar, a luz está vindo lá. E a sombra. O oposto é desses três. Quais os iluminados? Essa lateral, essa outra lateral e a inferior. Então aqui atrás está tudo escuro, o oposto, então eu escureço tudo. Falei. Simples assim. Toda essa área aqui não recebe luz, eu escureço e essa parte de cima também, porque a luz está vindo de lá de baixo, né? Esse é o oposto. Aqui também está tudo escuro. Não tem nada para rebater, não existe iluminação atmosférica, não existe nenhum outro objeto para rebater essa luz, tudo escuro. O que acontece com as três faces lá, né? Mesmo que eu não veja, só para falar mesmo e a gente elucidar a dúvida. Todas as três vão ter um tom bem suave de cinza para representar qual cor é a peça. Eu não sei qual é, eu estou só tentando imaginar aqui um tom qualquer. Aí vamos supor que seja, sei lá, salmão, que parece um rosa, né? Um salmão. Pronto, beleza, eu escureço, faço uma sombra bem suave. Se for uma luz que não é muito intensa, de baixo para cima aqui ele vai perdendo intensidade, tanto de um lado quanto do outro, quanto aqui para baixo. Nesse caso eu não vejo, mas a gente acaba entendendo, né? Então é isso. Continue treinando, não desistam, né? Isso aqui é muito importante. Vocês vão perceber logo, logo. Vamos acabar essas três etapas, né? Que é construção, volumetria e sombra.
Acabamos essas 3 etapas, vamos começar a fazer de tudo, vamos começar a desenhar de tudo. E aí vocês vão entender por que eu fiz isso tudo no início para vocês. Beleza? Quem gostou, curte, comenta e compartilha. E obrigado mais uma vez pela atenção. E divulga aí para quem gosta de desenhar, eu agradeço. E até o próximo exercício. Valeu, cheiro!